Estamos aqui mais uma segunda-feira para dar continuidade à nossa aula de produção textual. Hoje iremos fazer uma revisão do que foi visto durante o mês de julho. Essa revisão será baseada nos temas a música, poema e o cordel, que foi os subtemas referentes às raízes nordestinas. Para início a nossa revisão de produção textual. E para trabalharmos esses temas, eu vou falar sobre variação linguística. E o que é variação linguística? Ela é a diferença que uma língua ela apresenta quando é utilizada, ou seja, várias maneiras que a língua apresenta no momento que estamos conversando e dividindo, sabendo separar em quais ambientes onde eu posso utilizar. Isso vai de acordo com as condições sociais, culturais, regionais, histórica, idade e também sexo, e o masculino e o feminino, onde a gente possa saber onde iremos utilizar a fala, de qual maneira adequada, para não passar pelo chamado, o preconceito linguístico. Aqui nessa imagem temos o mapa do Brasil, onde temos as regiões. E nele vemos aqui que o Brasil ele é uma diversidade imensa, tanto cultural quanto regional, e também não deixa de ser em relação à língua. É também bastante abrangente essa diferença no nosso país. Temos aqui os fatores da variação linguística, que tem a variação histórica, a variação social, a variação situacional, a variação geográfica, onde vamos aprendermos cada uma dessa variação, como podemos identificar essa variação nos contextos. A variação histórica, que é aquela variação onde a palavra, com o passar do tempo, ela vai sofrendo alteração. Como vocês estão vendo aí, no exemplo, a palavra você, que é no português atual, hoje. Mas na era colonial, ela era escrita de outra maneira. Temos aí o primeiro exemplo, vossa mercê. Aí já no segundo ele passou com o tempo a ser vós mercê, depois mercê. Já no português atual temos você, você e se. Essas duas últimas formas do português atual, para percebermos quando a pessoa fala, a gente temos que prestar bastante atenção. Tem que prestar bastante atenção mesmo na fala, que vocês vão perceber, em alguns casos, as pessoas falando você, se. E vejam aí que ela sofreu essa alteração no decorrer do tempo. É isso que denominamos variação histórica, que é quando a língua ela sofre aquela alteração ao longo da história, além de sofrer, mas ela permanece lá. Não quer dizer que ela deixou de existir, porque mesmo com essa alteração, tem pessoas que falam dessa maneira, como por exemplo, a palavra vassoura, que antes era vassoura, barrer. Hoje em dia, se analisarmos, vamos perceber
algumas pessoas com idades mais avançadas que as nossas, elas falando dessa maneira. Temos também a variação social, que quando a língua ela é empregada nas diferentes classes ou grupos sociais. Como assim? Por exemplo, temos aí um médico. Ele está usando a linguagem técnica. Mas para um paciente entender a linguagem técnica, ele tem que ter ao menos uma noção da linguagem técnica dos médicos. Se não tiver, e da forma que ele vai passar, um paciente jamais irá compreender o que ele quer falar. O médico diz o seguinte: é uma rinite com cefalelas e uma rinorreia importante. Aí ele fica a se perguntar: o que será que ele quis dizer com isso? Ele ficou aí querendo se perguntar. Essa maneira de diferentes classes é onde a classe média, a classe baixa, onde utiliza a sua maneira de falar, esses grupos sociais. Temos aí também a variação situacional, que são aquelas variações que ela ocorrem de acordo com o contexto ou a situação em que decorre o processo comunicativo. Nesses casos da situacional, a gente vai analisar se eu posso utilizar um registro formal ou um registro informal, onde eu estiver inserido em determinados, pode também entrar em determinados grupos ou lugares específicos. Essa forma do situacional a gente tem que analisar no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades. Nós temos que analisar também no mundo virtual que forma eu vou saber lidar com a linguagem ou com a língua falada. Nessa charge aí, dá para perceber que os dois estão conversando entre si e tem palavras que está faltando letras até por demais, mas entre eles é normal essa conversa e eles compreendem o que um quer dizer para o outro. Mas se for no caso uma outra pessoa que não tem esse hábito, eles não vão compreender essa maneira que estão falando. E temos mais embaixo aí um grupo, pode ser um grupo de trabalho conversando referente ao trabalho, eles vão utilizar a sua linguagem do trabalho. A variação geográfica ou variação regional é quando a língua ela assume diferentes lugares onde é falada. Ou seja, há vários lugares na região, aliás, no nosso Brasil, onde a língua é falada de diferentes maneiras. Temos aí na região Nordeste, que tem o nordestino, aí tem a costa norte, tem o recifense, temos aí o brasiliense, o sertanejo, temos o carioca e fluminense no Rio, o paulistano, eles falam o paulistano e o caipira. No sul, temos aí o sulista e florianopolitano, os gaúchos e o serra amazônica. Essas regiões aí, elas têm diferentes maneiras da língua falada. A variação regional, que foi aquela variação geográfica onde eu falei. E para a gente trabalhar a variação regional, vamos trabalhar em cima dos temas abordados nas aulas anteriores, que foi a música, o poema e o cordel. Ele diz o seguinte: cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. Ou seja, tem vocabulários que é totalmente diferente de outros lugares. A fala também tem um sotaque totalmente diferente. E na música Iaço Preto de Luiz Gonzaga, nós vamos perceber que ele tem esse
manejo de saber utilizar a língua dele falada em determinados termos. Musicaço preto. Esse onde está em negrito aí. Vorta, fro, óleo, num. Temos talvez, ignorância, maldade, pior, furaro, pra, cantar, melhor. Esses termos aí que estão em negrito, dá para perceber que Luiz Gonzaga ele tem essa concepção, ele quis mostrar a sua raiz, de onde ele veio. Mas mesmo assim, ele sabendo utilizar a linguagem formal aí, mas ele não deixou de lado a sua origem, de onde foi que ele veio. Temos o regionalismo no poema. O que é um poema? O poema nada mais é dividido em estrofes e versos. Cada estrofe ela é composta por versos. Não tem números exatos de estrofes e versos que possa para você fazer um poema. E além do mais, ainda faz parte da estrutura do poema a rima e a métrica. Eu peguei um poema de Gibson Medeiros para vocês verem o regionalismo que ele procura mostrar entre outros lugares e a região Nordeste. O tema é o seguinte: o Nordeste é assim. Cabelo duro é pichain, moça bonita é faceira, aí pisse diz macaxeira, se sem valor é chifrim, picolé no saco é didim, e dar a volta é arrodear, não cumprir é fuleirar, com pressa tá avexado, negócio bom é arretado, zombar de alguém é frescar. Veja aí que ele foi mostrar aí os vocabulários de outras regiões onde acontece essa diferença de vocabulários de um estado ou uma região para outra. O regionalismo no cordel. O cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas. Ele pode ser rimado, são impressos em folhetos, eles são pendurados em cordas e também eles são vendidos em feiras livres. O nome cordel surgiu devido à forma que eles são vendidos, pendurados em cordões ou em cordas, aí daí dá-se o nome cordel. E sobre o cordel eu escolhi um trecho aí do Poeta da Roça, a Patativa do Assaré. Poeta da Roça é o tema desse cordel aí. Onde eu procurei destacar aí essas palavras fio, cantor, essa mata que tem o das antes, mas ele não utilizou a forma de numeração correta, trabalho, estio, paia de milho, brenha, que tem das, brenha, papé, argum, menestré, cantor, veve, percura, amor, onde ele dá para perceber que ele tem um controle de como é a língua formal. E, para não esquecer das suas raízes, ele procurou introduzir uma linguagem informal. O preconceito linguístico, que para Marcos Banho é todo juízo de valor negativo. Tudo aquilo que reprova, que repudia, que falta de desrespeito. E quem sofre mais esse preconceito linguístico é a variedade linguística de menor prestígio. E ela está ligada sempre ao regional, ao cultural, ao socioeconômico, que é o que acontece na nossa região Nordeste. Há vários casos de preconceito com a língua nordestina.